Bom, esse é um vídeo para amigos e para aqueles que compartilham a mesma fé que a minha. Já logo adianto que eu sou falho, limitado e que muito do que eu posso dizer pode vir a estar errado, porque eu estou aprendendo a caminhar ainda. Mas eu estou lendo um livro que trata a respeito do ego, do orgulho, e ele tem me feito olhar para a palavra de Deus e para a minha vida. Neste livro ele apresenta o ego como aquele que nos conta mentira, o orgulho, aquele que nos diz algumas falácias e a gente acaba acreditando nelas. Aí ele apresenta pessoas das quais acreditaram piamente nessas coisas que o ego, que o orgulho diz e fracassaram nas suas missões. E apresentou outros que, ao invés de acreditar no seu ego, ao invés de tomar como verdadeiro o seu orgulho, eles tornaram-se humildes e tiveram o outro como maior, o outro como aquele que sabe. E eles ajudaram estes outros a alcançar grandes vitórias, grandes coisas. Só que no fim, eles acabaram sendo homens muito valorosos. Então a Bíblia ela diz a respeito disso que sejamos manso e humilde de coração, assim como Cristo é. O orgulho, o ego, ele vai nos inflar, fazendo com que acreditemos que somos maiores do que os outros. Então, mesmo que seja ínfimo a nossa conquista, uma coisa bem pequena, a gente vai muitas vezes nos inflar e achar que somos maiores, que somos melhores. Só que no fim, como a Bíblia diz, somos pó. Viemos do pó e voltaremos para o pó. Então, no fim, não somos nada. Então, o ego ele vai nos contar a mentira de que somos grandes, de que somos melhores dos que os outros. E no fim, não é. E o que isso acontece? Isso a gente anda em uma falácia e temos o grande risco de tropeçarmos nela. E para com o Senhor, eu vejo da seguinte forma. Certa vez eu estudei, digamos, é o processo mais simples que eu encontrei, da fabricação de um vaso de barro. Nessa fabricação, de forma artesanal, são 4 etapas. A primeira é a escolha do barro, que cabe ao oleiro escolher o barro para o tipo de vaso que ele quer. A segunda é a limpeza do barro. Enquanto esse barro estiver sujo, ele estiver com sulcos de ar, o oleiro não pode levar para as rodas, que é a terceira etapa, que é a etapa da moldagem, ou do moldar o vaso. E daí a quarta etapa é a fornalha, para que esse vaso possa se enrijecer, ficar mais rígido, e ele perca o cheiro, o odor, e que ele possa estar, por fim, pronto. Mas lendo esse livro, ele me fez lembrar da terceira etapa. Na terceira etapa, o vaso ele está moldado. Ele não está pronto ainda porque ele não passou por todas as etapas. Então, falta a etapa da fornalha. Então, para ele ficar pronto, ele tem que passar pela fornalha para então o processo estar cumprido e ele de fato ser um vaso. Mas ali ele tem formato de vaso, mas ainda não é vaso, porque o processo não está concluído. Agora, eu penso da seguinte forma. Se alguém resolver tomar esse vaso que tem formato, mas ainda não está pronto, e colocar tesouros dentro dele, colocar especiarias, colocar algo de valor dentro dele, há um risco aí, porque esse barro que tem formato de vaso e que não está pronto, ele está úmido. Então, se eu colocar azeite dentro dele, ele vai sujar o azeite, porque ele está úmido. Isso pode acontecer que ele se misture com o azeite. Se eu colocar riquezas dentro dele, ouro, pedras preciosas, ele vai sujar essas peças. E o que me chama a atenção, no momento do azeite ou de algo que for líquido, seja um perfume ou seja alguma coisa, se esse barro que tem formato de vaso está úmido, ele pode se misturar com essa essência, sujando ela e se misturando com ela. E ele acaba se apropriando daquilo que não é dele, porque ele é apenas um vaso de barro e a especiaria é do dono
desse vaso. Ele acaba se apropriando daquilo que não é dele. Então eu olho para a caminhada cristã, eu olho para nossa vida aqui. Então no momento que eu sou barro e tenho formato de vaso, mas eu ainda não estou pronto, eu corro o risco de me apropriar daquilo que não é meu. Então eu olho para igreja, digo como instituição, não o corpo de Cristo, mas a igreja como instituição, que alguns têm alguma instrução, cursou teologia, ou o Senhor o agraciou com dons espirituais e ele acaba se apropriando disso e se fazendo melhor do que os outros. Só que no fim ele não é. Porque nós temos que lembrar que mesmo que o processo esteja concluído, ainda somos vasos de barro. Porque o valor não está no vaso, o valor está naquilo que o dono do vaso coloca dentro dele. Então isso é extraordinário ao momento que olharmos para com orgulho, para com o nosso ego, para que possamos lembrar sempre que somos um vaso de barro e que em nós valor nenhum há. Há naquele que nos comprou, naquele que nos moldou. E isso que é o mais extraordinário, porque se pudermos fazer como Cristo, passamos a refletir isso, então seremos mansos e humildes de coração, tendo o outro como maior do que nós. Assim não dará lugar ao egoísmo, ao ego, ao orgulho de eu sei mais, eu sou o detentor. De que importa se você estudou nas melhores faculdades do mundo? No fim, bom, a morte, ela nos mostra esta essência. Você nunca vai pegar alguém que está numa cama, nos fins dos seus dias, dizendo: doutor, por favor, me deixa viver mais um pouco, porque eu quero mandar em alguém. Eu quero pisar em mais alguém. Geralmente, os relatos são: eu quero viver pelo menos mais um dia. Estou há tanto tempo distante do meu irmão. Há tanto tempo eu não falo com o meu pai, porque eu briguei com ele, que eu não tenho mais contato com ele. Sempre é uma atitude de pedir perdão. Eu quero mais tempo para perdoar, para amar. Tudo aquilo que o ego, que o nosso orgulho, não nos deixou aproveitar. Porque somos orgulhosos ao ponto de dizer não para aquelas pessoas que deveríamos estar perto. Ou nos achar maiores ou melhores. Mas, no fim, não somos nada. Eu posso ser o homem mais instruído do mundo, mas de que isso me vale? Eu lembro que a Bíblia ela relata e ela traz, eu acho isso muito incrível, a respeito das 10 virgens. 5 delas, elas tinham azeite de reserva, e 5 não. Isso falando com a vida com Deus. E o noivo vem. 5 delas, então, entram para o casamento e 5 delas não. E eu olho para a caminhada cristã e eu não estou desmerecendo as boas obras, eu não estou desmerecendo a boa conduta, mas de que me importa todas as coisas que eu fiz no meu ontem, se no hoje eu me perder? Então, o orgulho ele vai nos tirar isso, que possamos sempre estar humildes para olhar para o hoje e olhar para esse hoje e dizer que eu preciso servir ao Senhor mais do que eu o servi ontem. Eu preciso cuidar das coisas do Senhor, me atentar com a minha vida com Deus mais do que eu fiz ontem. Porque assim como aquelas 10 virgens, 5 delas estavam prontas e cuidando até o noivo vir. O nosso cuidado não deve ser, ok, já tenho 25 anos de cristianismo, eu sou agora pastor. De que isso adianta? Nada. No fim, não é nada se não cuidarmos da nossa vida com Deus até o dia de hoje, até esse exato momento. Se eu vivi grandes coisas com Deus no passado, mas cheguei no dia de hoje e me perdi, a Bíblia mostra que o nosso fim será a eternidade sem Ele. Então o ego, o orgulho vai nos levar por esse caminho. Não, agora eu tenho tantos anos de crente, agora eu tenho uma instrução, agora eu posso, agora eu faço, eu tenho tantas faculdades, eu tenho posse, eu tenho riquezas. E acabamos nos achando melhores do que os outros. No fim, não somos nada. Não somos exatamente nada.
Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar. E eu espero que isso possa falar ao seu coração, assim como tem falado muito ao meu. Amém? Deus abençoe.